bom dia, bom dia, jacarezada! Tudo beleza? Meu nome é Kleber Teixeira, essa é mais uma live do canal O Jacaré de Tanga para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Não se esqueçam de compartilhar, curtir aqui, é muito importante o seu joinha para todos nós e, ao mesmo tempo, deixar o seu comentário, Tana Lúcia. A blogueira da Globo, a Mortadela Lima, se derreteu toda para Michele Bolsonaro e com aquele ar de quem diz ferrou. E é isso que nós vamos mostrar para vocês nessa live. Vocês vão ver que as coisas estão ficando feias para o lado do STF, PGR e Companhia Limitada. O que eu vou mostrar agora, vocês vão ficar de queixo caído. Eu vou me deter na análise sobre a força da primeira-dama, da ex-primeira-dama, da Michele Bolsonaro, porque eu acho que é muito sintomático quando a rainha de copas emerge na figura da Michele, né? E não é uma vez só, assim, em momentos muito importantes, eu diria, a rainha de copas emerge. Por que eu estou usando essa figura, né? Tô falando ali da rainha do cortem a cabeça, né? Se vocês lembrarem muito bem, quando aparece o escândalo das joias, né? A Michele fica aquela coisa, quem que vai falar, ela vem à frente. O Bolsonaro está fora do Brasil, ela está aqui. Ela pega o próprio telefone. Eu nunca vi, não pedi, não recebi, e se disserem que eu sabia que existia, é mentira. E ela faz isso no momento em que o marido ainda não tinha formulado uma resposta, porque ele dá 5 diferentes. Primeiro, eu estou me atribuindo uma coisa que não é minha, que eu nunca vi. Aí, primeiro, eu não pedi, se trouxeram, não foi para mim. Depois, era minha mesmo. Mas, e daí, eu deixei lá, nunca peguei, nunca usei nem nada. E até chegar o momento em que os advogados dele reivindicam a posse do bem. Dizendo, não, era aqui mesmo, eu quero de volta. Foi um presente pessoal. Mas ela formula de bate-pronto muito rápido. Esse dia Outro momento em que ela sai em defesa, porque ela sente que é com ela, é quando a Janja diz: o Palácio da Alvorada estava mal cuidado. E ela fala: não. Sumiram, móveis? Não. Ela fala dos móveis. Dos móveis sumidos. E ela fala: não. Nesse dia, foi a única vez que eu falei com a ex-primeira-dama pelo telefone. E ela diz: está no hangar tal, lugar tal, tá tudo lá, o mobiliário está inteiro lá e tal. Então ela vem. Quando a Michele sente que é algo relacionado ao patrimônio que é dela e que são coisas muito pessoais que ela preza. Então, a imagem de proba, a imagem de libada, a imagem de uma mulher pura. E quando trata da família, que ela não consegue defender, a família materna, né? A família dela, não a que está junto do Bolsonaro, né? A família, sim, né? A mãe, a avó e tal, são pessoas de um passado muito difícil, muito complicado, né? Ela traz esse testemunho, e é a palavra que eu vou usar mesmo, na chave da fé. Então, assim, eu vejo a Michele Bolsonaro trabalhando para a política, pela política, e sendo vista com potencial pela política há muito tempo. Sem dúvida. O que ela fez agora não posso ser eu? Aqui, ó, quem vai dizer as minhas opções não é fulano, e eu não vou carregar isso comigo, se eu for. Eu achei que, assim, ela tem episódios, a ex-primeira-dama, de muito ímpeto. E eu acho ela extremamente hábil no palanque. Eu acho a Michele Bolsonaro, de todas as opções do clã, a de maior potencial eleitoral, sem sombra de dúvida. Eu vou me deter na análise sobre... Eu acho que deu para vocês perceberem o clima de velório na Globo News. Eu quero chamar a atenção de algumas coisas. A primeira delas, quem me acompanha há mais tempo, minha amiga Tati Maia, que acordou cedo hoje para ver a criação de lagostas dela, quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Ainda em novembro de 2022, muitas pessoas tristes, sem entender o que estava acontecendo, eu fiz uma enquete colocando pela primeira vez o nome de Michele Bolsonaro como uma possível candidata em 2026, numa hipótese de ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Não existia ainda 8 de janeiro, não existia absolutamente nada. E tinha falado aquilo porque já se cogitava que o Bolsonaro poderia ficar inelegível. Algumas pessoas não entenderam, criticaram, atiraram, falando que aquilo era ridículo, etc, etc. Quem conhece os corredores de Brasília sabe o potencial de uma assessoria.
Michele Bolsonaro foi assessora parlamentar. Então ela conhece todos os segredos da Câmara. O bom assessor parlamentar, porque você tem dois tipos de assessor parlamentar. Aquele que está lá único exclusivamente por carguinho, né, que o deputado tem que prestar satisfação para o vereador, para o prefeito do interior, ou aquele outro que efetivamente está lá por querer realmente fazer a diferença e saber a importância de ser um excelente assessor. Então, Michele Bolsonaro, ela não nasceu hoje na política, ela conhece os bastidores da política. E quando nós fizemos essa pergunta e colocamos ainda o Tarcísio, a Michele e o Zema na parada, a Michele praticamente empatava com o Tarcísio em novembro de 2022. E por que eu havia colocado? Porque a Michele Bolsonaro, além de ela conhecer política, além de ela estar ao lado do Bolsonaro o tempo todo, principalmente eu acompanhei pessoalmente o sofrimento da Michele por ocasião do presidente no Albert Einstein, em São Paulo, após aquela facada criminosa. Quem acompanha a política, quem vê, sabe que a Michele, ela tem duas grandes vantagens contra a esquerda. Ela destrói aquela história de que machismo, misoginia, etc. O mimimi vai por água abaixo. Por isso que as ursonas da Coca-Cola agora estão apavoradas. Por quê? Como é que elas vão falar que a Michele é machista, que a Michele é misógina? E como é que elas vão atacar uma mulher? Fica complicado. Atacar uma mulher, atacar uma mãe, como a Michele Bolsonaro. Outra grande vantagem que a Michele tem, ela sabe se comunicar, ela é carismática. Então não é só pelo fato de ser mulher, porque a Dilma do chefe era mulher, mas tinha o carisma de uma porta, ou seja, nada, nenhum. A Michele não. A Michele é carismática, a Michele atrai as mulheres evangélicas e isso efetivamente faz com que as jornalistas da Globo tenham que se render, não porque elas estão querendo que a Michele venha, não é isso. Elas estão apavoradas e são obrigados a reconhecer a força da Michele Bolsonaro dentro desse cenário para 2026. Então, a Michele, o que muitos falam, mas ela não está preparada, ela nunca teve cargo político, ela não teve isso, ela não teve isso, mas e a Dilma teve? É uma coisa impressionante, as pessoas esquecem às vezes de personagens que eu lembrei naquela ocasião, em novembro de 2022. Eu lembrei da própria Cristina Kirchner, que era esposa do Néstor Kirchner e não tinha nada a ver com política e foi eleita presidente da Argentina. Eu lembrei de Evita Peron, ao lado de Juan Manuel Perón, e que até hoje é adorada e idolatrada na Argentina. Então, a força da mulher para um cenário de 2026 é assustador para a esquerda. Porque como é que se portaria um cachaceiro de fato machista diante de falas machistas como mulher do grelho duro, tendo que combater com uma Michele Bolsonaro com a força, o carisma, a humildade, a simplicidade de uma Michele? Isso seria dificílimo para eles. Assim como seria muito difícil para eles terem que enfrentar um Tarcísio. Então, por isso que eu havia colocado lá atrás. Mas por que o Tarcísio? Se o Tarcísio não é mulher, o Tarcísio não é casado com o Bolsonaro, o Tarcísio não leva o Bolsonaro, mas o Tarcísio atrai o centro. E a Michele tem essa capacidade de atrair o centro também. Principalmente o centro evangélico. A bancada evangélica não teria como sair de Michele Bolsonaro. E ela é muito heterogênea, a bancada evangélica. Reúne pessoas desde o PT, que se dizem pastores, como o pastor da Shopee, até pastores como o Sócrates Cavalcante, que hoje está fazendo um brilhante trabalho. Então eu queria deixar para vocês este recado muito importante. Quando nós fizemos a live da Hidra de Lerna, que é uma live icônica, onde eu falei que se eles quisessem tirar o Bolsonaro de cena em 2026, eles teriam uma surpresa enorme, porque nasceriam vários Bolsonaros, porque vai cortar a cabeça de um, vão sair vários Bolsonaros, e isso vai se multiplicar Brasil afora. E é o que está acontecendo. A direita tem vários nomes importantíssimos hoje, não só para a presidência da República, mas para Senado, governo, em vários estados. Então, que fique a lição para a esquerda. O povo brasileiro não é bobo. Ele foi enganado durante muito tempo pela Rede Globo de televisão. Mas hoje,
As forças da rede social estão mostrando efetivamente a verdade. E o povo brasileiro quer se libertar disso que está aí. Mas aí a gente vai dar continuidade na outra live, que vocês vão ver a bomba que está vindo dos Estados Unidos, né? Para quem achou que tinha parado aquilo tudo que tinha acontecido, hoje saiu mais uma reportagem. O negócio está crescendo e já tem até data para acontecer. Mas essa data eu já tinha trazido para vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Até daqui a pouco, em 5 minutos, eu estou lá no Crocodilo Reaça com vocês. Tchau, tchau, pessoal.